chega mais. Obrigada por permitir estar na tua casa neste dia. Eu sou Maíra Santos, professora de língua portuguesa. Estamos no canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. Venha comigo! Hoje nós vamos estar vendo mais uma videoaula interagindo com você. Como competências, nós temos conhecer as características do gênero textual poema. Habilidades, reconhecer a estrutura dos poemas por meio de diversas leituras. Caminhos do gênero. Então, nós vamos estar trabalhando hoje com o gênero poema. O sol virou poema. Eu trouxe aqui para vocês um gênero textual intitulado O Sol e a Menina. Vamos fazer a leitura? Hoje, muito cedo, o sol saiu. A menina não acordou e o sol sumiu. Depois, mais tarde, o sol voltou. A menina deu sorriso e o sol ficou. Depois do meio-dia, o sol esquentou. A menina olhou para o céu e o sol se encantou. Hoje, muito tarde, o sol se escondeu. Ficou vendo a menina e de partir se esqueceu. Olha que lindo! Esse poema é de José Elias, titulado O Sol e a Menina. O suporte dele é um livro, Lua no Brejo com Novas Tropas, Porto Alegre, editora Projeto, 2007, página 38. Vamos conhecer um pouquinho mais desse gênero? Para início de conversa, vamos construir os sentidos dele agora, nesse momento. O que o sol fez quando, letra A, a menina não acordou? Vou deixar no ar para vocês pensarem. Dê pause, depois aperte o play e responda. B, a menina deu um sorriso? O que o sol fez quando a menina olhou para o céu? São 3 questionamentos que vocês vão responder, eu aqui e vocês aí em casa. Então, depois de fazermos esta análise, construindo o sentido do poema, nós vamos, primeiramente, antes de ver as características do gênero textual, nós vamos fazer uma diferenciação. Muitos alunos hoje confundem prosa com verso. Então, o poema, a estrutura dele é em verso. E nós temos outros textos que a sua estrutura é formada a partir da prosa. Então, vamos fazer essa diferenciação agora? Olha, o texto 1 que vocês estão vendo aqui, porque o sol e a lua foram morar no céu. Observe a estrutura desse texto. Olha só como é a organização dele. Vamos aqui conceituar. O texto 1 foi escrito em prosa, isto é, escrito em linhas contínuas. Olha, linhas contínuas, uma após a outra, estruturadas em frases ou períodos ligadas entre si. Essas frases ou períodos giram em torno de uma ideia central e se organizam por meio de parágrafo. Cada um deles indica a progressão e sucessão de fatos narrados. Então, vamos observar, olha a diferença do texto atrás que a gente estava fazendo a leitura agora. Olha a diferença. Então, toda vez que vocês observarem um texto desse, como, por exemplo, conto, nós estamos falando não de poema, e sim de outro gênero textual. Já o texto em verso, olha aqui ao lado, Para Ir à Lua. O texto 2, Para Ir à Lua, foi escrito em forma de poema. A lua é apresentada através de linhas fragmentadas, que chamamos de versos, que agrupam-se em estrofes, as quais são separadas por um espaço em branco, compondo toda a mensagem do poema. A poetisa aqui, Cecília Meirelles, não só se preocupou com a mensagem, mas também com a sonoridade das palavras, isto é, com o ritmo
e com rimas. Vamos observar algumas palavras. O texto está pequeno, mas dá para a gente ver aqui porque eu coloquei ao lado. Olha só essas palavras, foguetes, patinete, né? Então, olha o som do final, parecidos. Lua com rua, velocidade com verdade, nariz com feliz, anjos, marmanjos. Essas palavras, meus alunos, elas vão impor um ritmo, uma melodia ao poema. Então, que nunca mais vocês se esqueçam. A prosa, texto em parágrafo. E versos, nós vamos ter essa construção aqui da seguinte forma, né? O poema, ele vai ser marcado por versos e também vai ser bem criativo. Vamos aqui, ó, uma característica, voltando aqui acima. Outra característica do poema é quanto ao uso das maiúsculas, das letras maiúsculas. As maiúsculas, assim como as minúsculas, podem ser usadas no início dos versos. É por isso que a gente encontra alguns versos com letra maiúscula iniciando e outras com letra minúscula. Também a liberdade no uso da pontuação, que não é tão rígida como na prosa. Verso, em cada uma das linhas do poema, a gente chama de verso. Voltando lá ao poema, hoje muito cedo. Então, o que é uma linha corresponde a um verso. O conjunto de linhas nós vamos dar o nome de estrofe. Hoje muito cedo, o sol saiu. A menina não acordou e o sol sumiu. Então, se perguntar, aqui é um verso. E nessa estrofe nós temos 4 versos e temos também a rima. A rima é a repetição de sons semelhantes. Saiu, sumiu. E outra coisa bem interessante que eu gostaria de ver com vocês. As pessoas têm mania de associar a poesia ao poema como sendo um termo único. Mas não, vamos aprender agora que há uma diferenciação. Vamos lá. Você sabia que o poema é a forma física do texto, ou seja, as palavras? O poema se materializa nas palavras, enquanto a poesia é a linguagem da emoção. O que é que acontece? Nós escrevemos poemas e respiramos a poesia. O sentimento é a poesia. E esse sentimento não só está no poema. Então, nós vamos encontrar poesia em outras linguagens. Nós vamos ver a poesia em outros gêneros, porque é a manifestação do sentimento, o que eu vou sentir no contato com um determinado texto. Então, portanto, a poesia pode estar presente tanto nos textos em prosa quanto em versos. Tudo bem? Então, como desafio para vocês, eu sei que vocês vão fazer aonde vocês estiverem, no quarto, na sala, podem fazer, pega o caderno, pega a caneta, agora cuidado com a postura, tá? Vocês podem também, se estiver no campo, lá no terreiro, ou pode embaixo de uma árvore, fazer esse desafio. As borboletas de Vinícius de Moraes, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas, borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas, então, oh, que escuridão! Vocês vão fazer essas 2 questões e mandar para a gente pelo portal. Então, desde já, eu quero agradecer a presença de vocês aqui comigo, em nome do canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. Então, comenta, compartilha e dá um like aí para nós. Obrigada, meu povo!